Deputados ex-campeões de votos em outras eleições perderam milhares de eleitores no pleito deste ano. Muitos perderam a cadeira na Câmara ou passaram raspando. Eduardo Bolsonaro teve maior queda total, mas seguiu entre os mais votados. O que falar desse desempenho? Olha, Marcelo, é o famoso oportunismo, né? Aqueles candidatos que se juntam a determinados grupos, né? Onde eles analisam que tem uma oportunidade de se eleger. É o caso da Joyce Hasselmann, né? Que deixou a imprensa, né? Onde ela militava, entrou para a campanha de Jair Bolsonaro em 2018, se elegeu foi uma das mulheres, a deputada, a mulher mais votada da história do país, né? Mulher, 1 milhão e de poucos de votos, agora reduziu drasticamente e nem se elegeu a deputada novamente. Então isso mostra o oportunismo que acontece, né? O próprio Tiririca, que se elegeu de novo de raspão, né? Mas é uma figura pública, está aí no cenário, a gente pouco vê de ações, você não vê ele, né, sendo nos recortes de vídeos na internet que saem em defesa de uma lei determinada, né? Então há pouca expressividade. E isso mostra que o eleitor está um pouco mais inteligente na questão do voto, né? E não votar em determinados candidatos porque é famosinho, ou porque já foi da televisão, ou que já foi global, por exemplo, né? Ou que está aliado a XYZ, que esse cenário não está se concretizando mais. Isso é bom porque às vezes esperamos, né, que o eleitor esteja realmente votando nos candidatos em busca de propostas, não pela imagem que aquela pessoa passa, porque isso às vezes pode ser uma ilusão, né? A própria Joyce foi um desastre, né? Já nos primeiros meses, logo em seguida do primeiro ano de mandato, já mudou de lado, né? Já começou com ameaça, um tom de agressividade, o que não é novidade, porque ela sempre foi assim, mas mostrou agora na urna que tudo aquilo que ela fez só a prejudicou, ao contrário de a favorecer a retornar à Câmara dos Deputados, Marcelo. Vinícius, essa onda de candidatos virou marola? Então, Marcelo, essas ondas que a gente teve nas eleições passadas e esses puxadores de votos que favorecem para o coeficiente partidário dos partidos, principalmente o Tiririca na época, a primeira vez que ele foi eleito, há 2 eleições atrás, eu acho que são situações diferentes, Marcelo. Por exemplo, a situação da Joyce e a situação do Tiririca. Eu acho que a situação do Tiririca, eu acredito que o brasileiro desses últimos tempos está levando a política mais a sério. Agora os políticos estão acompanhando, a população está acompanhando, está vendo. O exemplo disso é que, assim como nas outras eleições, a gente teve sim ex-BBB, teve também mais candidatos de ator pornô, Kid Bengala foi um dos candidatos, Marcelo, e não foram eleitos. E que bom que não foram eleitos, porque mostra que a gente está levando a política a sério. Nada contra eles, mas muitos deles já estavam indo com tom de piada. E a política não é piada, é algo sério. É algo que vai decidir a vida dos brasileiros por 4 anos e que pode trazer resultados por muito mais tempo. Com relação a Joyce e outros candidatos, como o Frota também, que antes foi eleito como deputado federal e depois não conseguiu nem a votação para deputado estadual, que pode ser menor a votação pelo número de candidatos que conseguem entrar em São Paulo, aí já vem outra coisa. Como na política, o que é visto como traição, o eleitor não perdoa. A gente teve o exemplo também do Dória, que poderia, nesse momento, ser um candidato a governador ou um candidato à presidência da República, mas por conta da forma como foi a divisão com o Bolsonaro, foi vista como uma traição. Se ele estava certo, se ele estava errado, a forma como foi feita essa divisão não ficou bem explicada para os seus eleitores. Principalmente para aquele Bolsodória. Tem que ser bem explicado por que ele está saindo. Tem que ser bem passado. Caso contrário, fica visto como traição e a resposta disso é na urna. A exemplo disso, a Joyce perdeu mais de 1 milhão de votos na urna. 1 milhão de votos perdidos na urna. É muita coisa. E não foi eleita. O Eduardo Bolsonaro também, outros candidatos foram chegar, também perderam votos.
também tem um desgaste. Ele também vai ter o desgaste. Assim como o Tiririca. O Tiririca, eu acredito que o brasileiro está levando a política mais a sério, mas talvez alguém tenha se identificado com o trabalho dele, mas é claro, de acordo com o tempo, tu vai se desgastando. Outro exemplo que a gente teve aqui também, de outros candidatos que sempre foram bem votados aqui em Santa Catarina, a família Min, a gente trouxe aqui no dia das eleições, nenhum deles conseguiu a votação expressiva que sempre consegue. Há o desgaste também, de acordo com o tempo, Marcelo. E o Eduardo Bolsonaro também teve um número muito grande de candidatos do PL e do União Brasil, que certamente dividiu votos. E né? mesmo assim ele foi o terceiro mais votado dentro de São Paulo, né?